Em mais um TV Pomposa descobriremos por que Bozó e Patati Patatá saíram do SBT, mas antes, vire um pomposo ou pomposa, inscreva-se no canal, e roda a vinheta que se você quer sorrir, brincar e relembrar, o lugar é aqui. Então bora pro vídeo. Primeiro vamos falar sobre os primórdios de Bozó no SBT. O programa do palhaço Bozó, a Bozó Bozoca Nariz de Pipoca, chegou a ser produzido em mais de 240 estações de televisão em 40 países, entre eles, o Brasil, tornando-se muito popular. Foi exibido entre 15 de setembro de 1980 e 2 de março de 1991. O comediante Vandeco Pipoca foi escolhido por Léo Armon, o dono da franquia, para ser o primeiro Bozó brasileiro do SBT. A versão brasileira foi uma iniciativa de Silvio Santos, que havia, até então, inaugurado a TVS, a TV Estúdios, Canal 11 do Rio de Janeiro, atual SBT Rio. O programa do Bozó foi retransmitido em São Paulo até 1981 pela TV Record, mas na época, Silvio Santos era dono das duas emissoras, sendo que a Record ainda não era uma rede sim, uma emissora própria da rede de emissoras independentes, até a inauguração do SBT. O programa, inicialmente, era gravado em São Paulo, no Teatro Silvio Santos, no Carandiru. Depois passou a ser gravado nos antigos estúdios do SBT na Vila Guilherme. Chegou a ter nos anos 80 versões locais do palhaço, mas somente num período em que era regionalizado, e foi para Belo Horizonte através da TV Alterosa e para Salvador através da TV Itapuã, hoje emissora própria da Record TV, antes do mesmo ser transmitido via satélite para todo o Brasil pelo SBT, a partir de São Paulo. Personagens adicionais foram criados especialmente para a versão brasileira do programa, como Papai Papudo, a Gibe, Vovó Mafalda, a Valentino Buzo, Cookie, a Rony Cócegas, Salsifufu, a Pedro de Lara e o Gorila King Bozó. O programa contava ainda com os fantoches Maroca, a Leda Figueiró, Candinha, a Zaira Zorda, Zico, a Fábio Villalonga, Zecão, o Lúcio Esper e outros. Vários desenhos animados e séries infantis foram exibidos no programa, entre eles Pica-Pau, Popeye, Looney Tunes, Papaléguas, Chaves, Chapolin e o Tokusatsu Spectreman, além do próprio desenho do Bozó. Durante o programa, eram realizadas brincadeiras com o auditório, sorteios, além de encenações com os personagens coadjuvantes do programa. O palhaço também lia cartas enviadas pelos telespectadores e cantava as músicas dos seus discos, que o fizeram ganhar discos de ouro por recorde de vendas. O programa foi muito popular entre o público infanto-juvenil, já que até adolescentes faziam parte da plateia de Bozó, chegando a ganhar o troféu imprensa entre os anos de 1981 e 1986 como melhor programa infantil do Brasil. Só que entrou na grade o Show Maravilha da Mara Maravilha, e daí o programa perdeu metade do seu horário. Sua última exibição foi em 2 de março de 1991, pois os direitos de licenciamento do personagem estavam chegando ao fim, e não foram renovados devido aos altos custos. Meses depois, no dia 2 de novembro do mesmo ano, Décio Roberto, último intérprete do palhaço, faleceu vítima de broncopneumonia. Aí depois que o programa acabou, Vovó Mafalda ganhou seu próprio programa, ou melhor, a sua própria sessão, a Sessão Desenho, para ocupar espaço do antigo programa na grade de programação. Após 21 anos de ato, o SBT resolve trazer de volta o programa do Bozó e sua turma, inicialmente com a divulgação do programa Bom Dia e Companhia no dia 3 de dezembro de 2012, somente um dia antes da estreia, ao lado de Priscila Alcântara, juntamente de seu desenho, A Volta do Palhaço, interpretado por Jean Santos, foi bem recebida pelo público, sendo que chegou a atingir o primeiro lugar em audiência, derrotando o programa Global Encontro. 2 meses e 13 dias depois, em 16 de fevereiro de 2013, finalmente Bozó e sua turma voltam ao ar, no seu formato original, nas manhãs de sábado, retornando com os personagens Vovó Mafalda, Papai Papudo, Salsifufu e os bonecos Zecão, Lili e Macarrão. O programa foi no formato de auditório e contou com as atrações Bozó Tesouro, Cocó Corrida, Salsifufu Cartola, Bozó Coqueiro, Fórmula Bozó, Bozó Labirinto e Pit Stop do Bozó. A atração também trouxe números de circo, shows de mágicos, além de apresentar talentos mirins que cantam, tocam instrumentos musicais e dançam. A atração, no entanto, não teve o sucesso esperado, pois teve baixa audiência e foi cancelado novamente após 3 meses de exibição. Depois disso, o SBT colocou Bozó como um dos apresentadores que faziam o revezamento do Bom Dia e Companhia, e depois disso, o personagem foi retirado do ar e o contrato de licenciamento do personagem foi rompido. E assim o programa nunca mais voltou para a grade do SBT.
E para falar sobre o motivo da saída de Patati Patatá do SBT, precisamos contar um pouco de como foi essa experiência na emissora. Pois bem, tudo começou com os projetos de gravação em DVD no Teatro Rinaldi da dupla de palhaços que chegou a ser exibido por vezes na Band TV, e de seus produtos licenciados. Devido às boas vendas dos DVDs e produtos da dupla, o SBT contratou a dupla para apresentarem o programa Carrossel Animado em abril de 2011. Um mês depois, o programa estreou com um cenário repaginado e passou a ser denominado de Carrossel Animado com Patati Patatá, onde apresentavam desenhos animados e interagiam com os telespectadores, dando prêmios, entre eles os brinquedos da marca Patati Patatá, além de possuírem um cenário com seus próprios coadjuvantes. O programa foi reformulado a partir da contratação dessa dupla de palhaços. Estreou a partir do dia 2 de maio de 2011, com um cenário repaginado, desta vez, diferente do Bom Dia e Cia, para ser mais similar aos dois palhaços. O programa até então passou a se chamar Carrossel Animado com Patati Patatá, e conseguiu uma audiência superior à alcançada no mês anterior, quando os palhaços ainda não comandavam a atração. A audiência havia aumentado em 39% com a estreia deles, e era o programa favorito das crianças entre 4 e 11 anos, com mais de 160% da audiência que a Rede Globo na faixa etária. Além dos desenhos que faziam a alegria da garotada, o programa teve muita música, brincadeiras, a participação ao vivo das crianças, e até mesmo mágicas ao vivo. Em janeiro de 2012 eles estrearam o programa especial Férias com Patati e Patatá à tarde, substituindo o clássico Chaves. No dia 25 de fevereiro de 2013 estreou o novo cenário do Carrossel Animado, com a Vila Patati Patatá. Tudo bonitinho, tudo maravilhoso, mas teve um problema em audiência. Mesmo com as novidades, o programa não foi bem na audiência, conseguindo somente 2 pontos no Ibope, e ficando em terceiro lugar no horário matinal. Devido a seus baixos índices de audiência, Silvio Santos decidiu que eles teriam que dividir os lucros do programa, senão, perderiam o contrato com a emissora paulista. Como não houve um acordo, no dia da gravação do Troféu Imprensa, o próprio Silvio Santos chegou a demitir os dois palhaços e decretou que o programa não seria mais exibido. A partir do dia 30 de abril de 2013, o horário do programa foi ocupado por desenhos animados, que ficaram no ar até 11 de junho de 2013, quando foi ocupado pelo Notícias da Manhã. Só que no dia seguinte, em 1º de maio, Dia do Trabalhador, o SBT emitiu um comunicado à imprensa garantindo a presença dos dois palhaços na emissora. Esta foi a única fase em que o programa contou com estreia de desenhos próprios como Peixonauta e Thomas e seus amigos, visto que o resto era só reprises de desenhos já apresentados anteriormente no Bom Dia e Companhia e Sábado Animado. Patati Patatá integrou o rodízio de apresentadores dos programas Bom Dia e Companhia e Sábado Animado, juntamente com Matheus Ueta, Ana Zimerman, Maísa Silva, Jean Paulo Campos, todos eles da turma do Carrossel Geração 2012 e 2013, e após o programa do Bozó sair do ar por baixa audiência, veio o Bozó e Vovó Mafalda, esses dois últimos anunciados pela diretora do Núcleo Infantil Silvia Bravanel em seu perfil no Twitter. E não podemos esquecer das Chiquititas que apareceram também no programa para divulgar a novela, mas isso não agradou o público, e os palhaços saíram do programa. Em ambos os casos, o único motivo que levou o Bozó e o Patati Patatá a saírem do ar no SBT foi justamente a baixa audiência. Para Bozó e sua turma, um formato de programa que com certeza fracassou, e o SBT simplesmente tirou o programa do ar, mas tá aí registrado, 3 meses de um programa que deu baixa audiência, e depois disso nunca mais voltou à grade. Já o Patati Patatá deu num estrondoso sucesso de audiência no começo, mas flopou quando anunciaram a tal da Vila Patati Patatá, não deu muito certo e daí o Carrossel Animado com a dupla de palhaços simplesmente acabou. Dá uma pena, mas a saudade fica de quem vivenciou essa época maravilhosa. Alô criançada, o ceboso chegou. Por favor me ajude, preciso fazer show. O programa do Palhaço Bozó ganhou uma paródia no programa Clube da Cinderela, que, ironicamente, estreou passados 9 dias do último programa do Bozó, ou seja, no dia 13 de maio de 2013. O quadro traz uma breve referência ao ícone infantil de Pernambuco, o Palhaço Chocolate, e foi gravado num circo que fica em algum ponto perto de Biribeira. E ao invés de parodiar a Vovó Mafalda e toda a turma, temos o Malaman sendo o assistente de palco e a Gata Maga, interpretada pelo Danilo Alves, a Kimberly Escamosa da Cidade das Ratas. E além das crianças, os adultos também podiam curtir os shows, como se estivessem em um show convencional de circo qualquer. Mas lá tinha todo tipo de atração, era trapezista, Nildo Bonequeiro, falso cantor de forró, e por aí vai. Foram vários episódios desse programa icônico que passou na TV Guararapes, afiliada da Record TV em Pernambuco. É considerado uma lost media, pois alguns episódios estão incompletos ou parcialmente encontrados. E aqui no canal, inclusive,
tem o show completo do Palhaço Ceboso com a participação de Márcia Ferreira e Nildo Bonequeiro. Paródia do Patati Patatá também teve. E, pegando o gancho, há somente uma foto do programa Clube da Cinderela, o que significa que eles fizeram uma paródia deles, mas com o nome do Latati Latatá. É uma lost media que se encontra perdida, apesar de ter sido exibida na Clube. Também existiu a paródia do programa do Carrossel animado com Patati Patatá, com o título de Carretel animado com Latati Latatá. Mas essa paródia estreou pelo menos um mês depois do Carrossel animado original ser extinto e no período em que os palhaços Patati Patatá fizeram um revezamento na apresentação do Bom Dia e Companhia. Também rolou uma paródia exibida no Saturday Night Live Brasil, exibido pela Rede TV, em data de 1º de julho de 2012, no período em que o programa do Patati Patatá estava sendo exibido no SBT, onde os humoristas satirizaram o programa. É o tema do programa de hoje! É o mesmo tema de todos os programas! Comprar! Enrolando e atormentando seus filhos com mensagens pra lá de aleatórias, tenebrosas e sem sentido nenhum. Vem cá, você tá falando do celular do Ratatá que o teu papai comprou? Não. Caiu! E sim, contrariando totalmente a harmonia e a alegria que o Patati e o Patatá lhe proporcionam pra vocês. Então tá aí o motivo que levou o Patati e o Patatá a saírem do ar, e foi justamente nesse período que duas novelas marcantes do SBT fizeram muito sucesso. Olha aí, mas afinal por que essas novelinhas saíram do ar? Que fim levou Carrossel e Chiquititas? Não perca mais um TV Pomposa que irá descobrir todas as curiosidades e os reais motivos dos últimos capítulos e dos últimos momentos dessas duas novelas e o futuro dos atores após o fim de cada uma. Canal A.